CBN Agro, com Éder Campos. Muito bem, bom dia para você, 8 horas, 1 minutinho nesse momento em Campo Grande, hoje dia 4 de maio de 2019, aqui marca 25 graus dentro do estúdio, mas lá fora 22 graus. Muito bem, quando eu ouço essa música, todas as manhãs do sábado, eu sempre me lembrava do meu amigo Rubens Catenassi, quando vivo. Mês passado ele se foi, o Rubinho, que é o rei do bezerro de qualidade, o embaixador do bezerro de qualidade, o criador de muitas ideias fantásticas para a pecuária sul-mato-grossense e brasileira, nos deixou mês passado. E ainda essa música, quando toca, me lembro dele, viu? Porque é a música que ele escolheu como hino, né, da sua trajetória, do seu trabalho, e sempre me lembro dele. Muito bem, eu começo então o nosso CBN Agro de hoje, convidando você para participar da nossa programação também pelas redes sociais. O nosso Facebook, vamos lá então. Acesse facebook.com/CBN Campo Grande e curta nossa fanpage. E também você pode participar pelo nosso WhatsApp. 999323500. Eu repito para você, 999323500. Esse é o WhatsApp da Rádio CBN Campo Grande. Muito bem, eu começo o nosso CBN Agro de hoje convidando você para falar sobre pecuária. Para conversar sobre esse assunto, eu convidei aqui o Elvio Casola, ele que é chefe de sanidade animal aqui do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Superintendência de Mato Grosso do Sul. E eu convidei o Elvio propositalmente porque começou no dia 1º de maio a campanha de vacinação contra a febre aftosa no Brasil. E aí, nesse bate-papo com o Elvio, nós vamos falar sobre a importância da vacinação e um pouco da história da aftosa no Brasil e também, claro, que na América do Sul. O Elvio, eu tive a oportunidade de acompanhar uma palestra que ele fez ano passado, trazendo um pouco da história da aftosa. Mas a ideia desse bate-papo é chamar a atenção do produtor para a responsabilidade e, ao mesmo tempo, conscientizar o consumidor o que é a doença. Elvio, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos os ouvintes. O Elvio tem até a voz locutor, né, Valdir? Então, um vozeirão, né? Elvio, você é formado em veterinária? Você é médico Sim, sou médico veterinário formado em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Você é gaúcho? Sim, gaúcho de Santa Maria. Radicado no Mato Grosso do Sul. Há 33 anos. Há quanto tempo você está no Ministério da Agricultura? Ministério da Agricultura desde 2002. Aqui no estado mesmo? Sim, no estado. Começou por aqui? Sim, comecei trabalhando aqui em 1986 no órgão estadual de Defesa Sanitária Animal, IAGRO. Ah, você começou no IAGRO? Sim, morei 15 anos... Na IAGRO, né, que é a agência? Na IAGRO, isso. E 15 anos na cidade de Jardim. E em 2001, concurso para o Ministério da Agricultura. 2002, assumi Campo Grande. Maravilha. Ô Elvio, eu me lembro que, acho que foi o ano passado, na FamaSul, nós acompanhamos, a CBN acompanhou, uma palestra sua sobre a história da aftosa no Brasil e na América do Sul. Eu fiquei impressionado com o seu conhecimento, né, da evolução da doença no Brasil, dos trabalhos de erradicação, da tentativa de mitigar a doença, e parece que a gente agora está conseguindo chegar num ponto ideal para acabar com a doença. Pelo menos há uma perspectiva aí do Ministério da Agricultura que até 2021, 2022, é isso mesmo? Nós tenhamos a erradicação total da doença no Brasil. Claro. Isso é importante a gente citar, porque a história, ela é longa, né? Foi uma batalha muito árdua para a gente chegar na condição sanitária que nós temos hoje. Isso passou por um envolvimento de entidades, de classes representativas, né, dos produtores rurais, de toda a cadeia produtiva. E um marco importante quando se criou o Centro Pan-Americano de Febre Aftosa na década de 50. E o Centro Pan-Americano ele veio justamente para unificar os países, né, criar um padrão, né, dar um norte para que a gente pudesse caminhar efetivamente para erradicar essa doença de um cunho tão importante, principalmente economicamente, né? Pelos prejuízos que causa. E, avançando na história, a gente tem no início da década de 90 a vacina oleosa,
que foi a vacina que realmente trouxe imunidade para o rebanho. E um marco importante, eu falo que tem 2 marcos muito importantes no combate à doença, porque a gente começa com o programa, primeiro combatendo a doença e sentindo a necessidade de avançar, né? Em 1992 se muda a estratégia do programa, onde se envolve efetivamente a classe produtora, né, no sentido de erradicar a doença. Então o programa ele deixa de ser um programa de controle para passar um programa de erradicação efetiva da doença, né? Com a efetiva participação da classe produtora. O Brasil é dividido, à época, em 5 grandes circuitos, para que a gente pudesse avançar gradativamente na conquista de uma área livre de febre aftosa com vacinação, e assim foi feito. E eu falo que outro grande marco é agora o lançamento do plano estratégico de erradicação efetiva da doença no nosso país, né? Que, da mesma forma que nós avançamos de maneira muito positiva na conquista da condição de livre com vacina, agora nós pretendemos avançar na conquista de livre sem vacinação, mas também de forma gradativa, gradual, muito segura e de maneira muito sustentável, né? E isso está dentro de um programa hemisférico de erradicação da febre aftosa. Esse plano hemisférico ele envolve todos os países sul-americanos, né? E alinhado a isso, o Brasil, como integrante, e eu falo assim, protagonista, né, desse plano, o Brasil é um país continental, o Brasil tem que avançar necessariamente. Se hoje a gente falar em continente sul-americano, né, por que o Brasil, por que o Ministério da Cultura, junto com a classe representativa dos produtores, a classe máxima, que é a CNA, decidiu avançar nessa condição sanitária? Porque nós temos uma boa perspectiva, nós temos condições sanitárias favoráveis hoje, nacionalmente, mas também regionalmente, né? Nossos países vizinhos avançaram muito nessa condição. Problemas hoje na América do Sul, nós temos sim. Nós temos uma Colômbia, um país que precisa necessariamente restituir o seu status, que ele perdeu em 2017 por conta de ocorrências da doença, e precisa restituir essa condição, mas também garantir essa condição. E a Venezuela, um país que, pelas condições, pelas instabilidades, pela crise econômica, social, financeira que passa, tem esse programa muito prejudicado. Os países estão muito preocupados, principalmente o Brasil, e a gente, dentro do possível, auxilia tecnicamente e criamos zonas de proteção com esses 2 países, né? Que a gente não pode correr esse risco. Mas, assim, para o Brasil, a questão sanitária, a gente avança de maneira muito segura nessa condição dessa conquista para um país livre sem vacinação. Maravilha. Bom, a gente percebe a gente sabe que o Brasil fez um trabalho bastante árduo para erradicar a doença. Foram vários anos de trabalho para chegar a esse momento, né? A contribuição, não só, claro, que do governo ou dos governos, mas do produtor rural também, o entendimento. Eu percebo que o produtor está mais amadurecido nessa questão. Perfeitamente. E isso é muito importante porque, como eu citei, a gente avançou muito na década de 90. Por quê? Porque houve a efetiva participação da classe produtora, né? E com um bom produto, uma vacina oleosa, uma vacina que dá imunidade e uma de longa duração. Isso foi muito importante. Agora, principalmente, a participação da classe produtora ela vai ser necessária e o programa o plano estratégico que nós estabelecemos, ele vai avançar só se houver realmente a efetiva participação da classe produtora. Porque quando a gente fala muito, nós vamos retirar a vacina, na verdade, eu prefiro falar que nós vamos substituir a ferramenta vacina por outra ferramenta, que são as ações de vigilância, né, mais direcionadas, otimizando o trabalho dos órgãos de defesa sanitária animal, atuando mais nas áreas que nós consideramos mais vulneráveis, mais de risco para a reintrodução do agente, né, melhorando os componentes de vigilância, então mais a campo, onde que eu vou trabalhar, vigilância mais ativa, mais presença do serviço nas propriedades rurais, mas para isso eu também preciso, se eu tenho serviço estruturado, eu preciso a efetiva participação da classe produtora. Com certeza. Para notificação imediata de qualquer evento sanitário, não só relacionado à doença vesicular, que é a febre aftosa, né? A prova de que o produtor está mais participativo
são os índices vacinais, né? Nos últimos anos tivemos aí 99% de vacinação em todo o Brasil. A média, o Brasil está dando 98%, 99% de vacinação, não é? Isso, exatamente. Então, isso é muito importante, porque isso aí mostra a consciência do produtor, né? A preocupação que ele tem com cumprir o seu dever, que é a vacinação, né? E depois notificar ao Serviço de Defesa, para que a gente tenha esses dados. Por quê? Anualmente, o Brasil elabora um relatório que é encaminhado ao OIE, Organização Mundial de Saúde Animal. E ali constam todas as nossas ações, não só de vacinação. Então, isso é muito importante, porque esse questionário anual, ele serve para mostrar que nós cumprimos as nossas obrigações, enquanto serviço público, enquanto classe privada, produtora, e os nossos parceiros comerciais, eles têm esse relatório da OIE como base para manter os mercados abertos, né? Qualquer evento sanitário ele é questionado, nós temos que dar todas as explicações necessárias, mas já é um desgaste, né? Então a gente precisa evitar isso. Então, manter o mercado e ampliar o mercado. Então é muito importante essa notificação, essa participação, que tudo isso faz parte do relatório que anualmente é encaminhado ao OIE e os países têm acesso. Isso dá livre acesso aos países, principalmente os nossos parceiros comerciais. Bom, a gente provocou esse bate-papo com o Elvio Casola, que é o chefe de defesa sanitária aqui de Mato Grosso do Sul, da Superintendência Federal da Agricultura, porque no dia 1º de maio começou a vacinação contra a doença, a favor da erradicação da doença, e o governo brasileiro está trabalhando para que até 2021, 2022, no máximo 2023, o Brasil seja reconhecido como área livre de aftosa sem vacinação. Alguns estados, na verdade, a Santa Catarina, que já tem o status há muito tempo. Agora, outros estados já receberam. O Rio Grande do Sul já recebeu, Elvio? Ou ainda não? Não. Paraná estava pedindo para não vacinar nessa etapa, né? Exato. Eu já vamos atualizar essas informações. Então, nós temos agora, tradicionalmente, as campanhas de vacinação no Brasil ocorrem nos meses de maio e novembro. Exceção para o Amapá, por exemplo, tem uma condição diferenciada, né? O Amapá a gente compara muito com o nosso Pantanal. São condições climáticas e condições de criação muito diferentes. Então, a vacinação é anualmente. Mas no restante, os estados vacinam maio e novembro. Algumas diferenças, por exemplo, alguns vacinando animais com até 2 anos de idade, outros todo o rebanho. O importante salientar disso, por que a gente estabelece uma campanha de 30 dias? Né? Por que eu tenho que estabelecer prazos? Eu não posso estar vacinando o ano inteiro. Exatamente, eu tenho que ter, que nem quando a gente faz campanhas de vacinação das crianças, ela é concentrada num curto período, porque eu preciso vacinar para eu ter um bom resultado de forma massiva, ou seja, eu vacino o maior número de indivíduos possíveis, no nosso caso de animais possíveis, no menor tempo possível. Assim eu concentro, né, a imunidade desses animais e eu vou ter uma proteção de longa duração, né? Então, eu jogo a imunidade dos animais lá em cima. A maioria dos estados vacinam agora todo o rebanho em maio. E em novembro, com até 2 anos de idade. Então, nós temos uma perspectiva de Mato Grosso do Sul vacinar 21 milhões de cabeça, mais ou menos. A questão do Paraná, eu vou te explicar. Então, voltando um pouquinho, nós dividimos o Brasil em 5 grandes blocos, para que se faça a retirada gradual e segura da vacinação, certo? O primeiro bloco, o norte, Acre e Rondônia, pedacinho do Mato Grosso, pedacinho do Amazonas, vacina agora em maio e vacina em novembro também. Todo o rebanho? Vacina maio, todo o rebanho, em novembro até 2 anos. E aí para de vacinar, essa é a expectativa. Esse ano? Esse ano. A partir do ano que vem já não tem mais vacinação nesse bloco 5, é isso? Nesse bloco 1. No bloco 1, perdão. Acre e Rondônia, um pedacinho do Mato Grosso, um pedacinho do Amazonas, porque a gente respeitou essa questão geográfica. Eu não posso... né, a relação, por exemplo, do norte de Mato Grosso é mais forte com Rondônia do que o próprio Mato Grosso. Então, essa questão comercial, esse intercâmbio, eu não podia deixar de considerar. Depois eu venho com o bloco 2, Amazonas, Amapá, Roraima, né? Junto com o bloco 3, que pega todo o Nordeste. Perspectiva de vacinar maio do ano que vem e Pará. E o bloco 4, que é o grande centro do Brasil, Minas, Goiás, São Paulo, Rio, Espírito Santo, Bahia, toda essa região central,
E o bloco 5, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Qual a projeção do plano? Vacinar maio de 2021 e parar. Comunicar que paramos de vacinar. O plano estratégico ele foi muito bem elaborado, ele tem 102 ações, que a gente tem que pensar assim, não é só retirar a vacina. Eu tenho muitas tarefas a cumprir antes para chegar nesse momento de parar de vacinar. Mas ele prevê isso, ele prevê um adiamento individual ou coletivamente dos blocos. Individualmente, vou te dar um exemplo, o Paraná. O estado do Paraná conseguiu, através do seu serviço e da participação efetiva da classe produtiva, antecipar a sua retirada da vacina. Então, o Paraná, integrante do bloco 5, teria que vacinar maio do 21 e parar. E comunicar a retirada da vacina. O Paraná, ele vacina agora, nesse mês de maio de 21, e comunica a retirada da vacina. Então, por quê? Ele reuniu condições para isso. Quando eu falo que antecipação ou adiamento pode ser individual ou coletivo, é o caso do Paraná individualmente, ele antecipa. Então, se estruturou para isso, fortaleceu o seu serviço, tem reservas financeiras que garantem essas ações, assim como recursos humanos, né, dentro do serviço, a efetiva participação da classe produtora, a consciência da classe produtora e política, isso é importante. E mais o restante do cronograma está previsto no bloco 5 da gente vacinar 21 e comunicar a retirada da vacina. A exceção é o Paraná, que vai ser, tudo correndo bem, vai se juntar a Santa Catarina, que é o único estado livre, estado ou zona livre que nós temos dentro do país sem vacinação. Sempre foi Santa Catarina, não? Desde 2007. Desde 2007. Desde 2007. Há muito tempo tem esse reconhecimento. Claro que a gente tem que entender, assim, essa antecipação do Paraná, esse anseio do Paraná. O Paraná é o maior produtor de suínos hoje no Brasil. Bom, espera um pouquinho só. Então vamos só pontuar essa questão de suínos por uma preocupação mundial que está acontecendo lá na China. Tá. A China está com a peste suína africana. Sim. E é uma preocupação mundial porque o vírus pode chegar aqui no país, no continente. Claro, e por isso que a gente toma todas as medidas de mitigar esse risco. Né? O suíno também pega a aftosa também? Sim, é um suscetível. Também é suscetível à aftosa. Não é só o bovino, porque muita gente pensa que é só o bovino. Não. Bovinos, ovinos, suínos, caprinos. Animais silvestres também, não? Também, mas acontece que a importância, a epidemiologia da doença mostra para a gente que animais silvestres não são importantes na cadeia, não transmitem a doença e não ocorre há muitos anos. Já tivemos casos de suínos no Brasil com aftosa, não? Existe algum caso, não? Já tivemos, mas há muitos anos atrás. Nós tivemos, por exemplo, os últimos focos ocorridos no Brasil. Mato Grosso do Sul, 2005, 2006, nenhum suíno doente. O suíno tem uma condição diferente para ele ficar doente. Enquanto o bovino, o ovino e o caprino pode se contaminar pelo simples contato entre os animais ou através de aerossóis e outras formas, o suíno só vai se contaminar, vai ser infectado pelo vírus se for por ingestão oral. Então, o suíno precisa receber isso via alimento, certo? E ele é um grande tem uma grande importância dentro da cadeia da doença. Porque o suíno, uma vez infectado, ele produz muito vírus, ele replica rapidamente o vírus, ele elimina esse vírus e depois cura e nem portador fica. Então, é importante, quando a gente fala, por exemplo, que nós temos nossos trabalhos de mitigar risco, hoje, a preocupação dos países é a reintrodução do vírus via produtos de origem animal. Certo? Então, jamais você vai importar produtos de origem animal de países com ocorrência da doença. Inclusive, semana passada, o Ministério da Agricultura, através daquele departamento de fronteiras, mas é o que trabalha lá no aeroporto de Guarulhos. Sim, o Vigiagro. Vigilância Agropecuária Internacional. Isso. Fez uma operação maciça lá para evitar que produtos do exterior entrassem no Brasil. Que tipo de produto? Só os vegetais, só os animais ou não? Ou vegetais também? Sim. A doença pode chegar através do que no Brasil? Tá. No caso, a gente está falando da peste suína africana nesse momento, mas embora a nossa tônica aqui é a febre aftosa. Sem dúvida. Não, é muito importante a tua pergunta, sim, porque eu tenho que trabalhar hoje com análise de risco. Eu tenho que otimizar meus trabalhos. Então, vamos ao exemplo de Guarulhos. Né? Então, Guarulhos, eu tenho voos provenientes da Ásia.
onde eu tenho ocorrência da doença. Então, aí eu tenho que concentrar mais as minhas ações de vigilância E fiscalização. Em voos que vêm dessa região. Sem dúvida, né? Então, onde eu tenho problema. Não que eu vou deixar de atender os outros voos internacionais, mas eu concentro minhas ações onde eu considero de maior risco, né? Produtos de origem animal são veiculadores do vírus da febre aftosa, peste suína africana, peste suína clássica, e por isso a importância da fiscalização. Nós vamos para o intervalo comercial, mas antes de ir para o intervalo, rapidamente, qualquer produto que a pessoa compra no exterior, por exemplo, comprou lá uma fruta seca, lacrada, que vem numa embalagem hermeticamente adequada, esses produtos também são produtos proibidos também, não? São. Qualquer produto? Na verdade, qualquer produto. Claro que os produtos processados, eles têm produtos que há exceções que podem entrar, sem problema nenhum. Mas... Comprou um tempero, por exemplo. Fui a Dubai, comprei um tempero em Dubai, um tempero... Estou falando isso porque eu estive em Dubai recente, a gente vê as pessoas comprando. Inclusive, eu trouxe um tempero também, de limão, que eu gostei muito lá. Eu trouxe um tempero de Dubai. Gostei demais. Esse produto é proibido? Não, nem todos os produtos, né? A gente concentra, os esforços são em produtos de origem animal, principalmente carnes, embutidos, né? Que são produtos potencialmente vinculadores de agentes. Então, essa triagem, esse discernimento dos nossos fiscais no aeroporto, ela é muito bem feito. Uhum. Então, nem tudo é a ferro e fogo. Tem que saber o que pode e o que não pode. Exatamente. Então, você recebe essas orientações. Quando você vai fazer o voo internacional, você vai ter essas informações, o que pode e o que não pode. Os de origem animal, esses devem ser evitados. Sim, totalmente. Produtos de origem vegetal também pode vincular o vírus, não há dúvida disso, né? Em regiões de concorrência da doença. O Brasil tem essa característica, o Brasil não importa nada desse país. O Brasil é um exportador. O que o Brasil importa desse país são outros tipos de equipamentos e lembrando bens. que tudo é controlado também, né, pela fiscalização. Mesmo que haja importação, é tudo controlado e autorizado pelo governo federal. Nós vamos para o intervalo comercial, depois eu gostaria de voltar na questão da febre aftosa, que é o nosso assunto de hoje. A gente está batendo um papo com o Elvio Casola, que é o chefe de defesa sanitária aqui do Ministério da Agricultura, Superintendência de Mato Grosso do Sul, porque no dia 1º de maio agora começou a vacinação, segue até o dia 31 de maio para o Planalto e até o dia 15 de junho no Pantanal. Daqui a pouquinho eu volto com esse assunto. CBN Agro Entrevista. Mais uma vez eu reforço o convite a você que acompanha o CBN Agro. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Nesse momento estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook. Acesse facebook.com/CBN Campo Grande e curta nossa fanpage. Fique ligado em nossas redes sociais. Acesse o Instagram, @CBN Campo Grande. Um abraço para o Hugo Ferreira, que acompanha a gente pelo Facebook nesse momento. Diz que nos acompanha constantemente, inclusive diz assim, ó: precisamos levar mais informações ao público, não participante diretamente no agro, mas todos vivem através do agro. Obrigado pela audiência, parabéns pelas informações aos produtores. O Hugo Ferreira compartilhando com a gente aqui o programa pelo Facebook, assistindo e compartilhando conosco as suas opiniões. Obrigado, Hugo. Bom, e a gente segue conversando com o Elvio Casola, falando sobre a vacinação contra a febre aftosa. Elvio, nos últimos anos, aqui no Mato Grosso do Sul e no Brasil, a doença está bem controlada. Tivemos algum caso relevante nos últimos anos, não? Não. Vamos dizer assim, vamos falar de continente sul-americano, né? Então, Brasil, 2006, Mato Grosso do Sul e Paraná. Aí, 2011, Paraguai. 2013, Venezuela, última notificação. 2017 e 2018, Colômbia. Essa é a realidade hoje do continente sul-americano. Tá. Você tá falando, eu perguntei de Brasil, você falou de América do Sul. Não dá para tratar ou pensar a doença isoladamente? De maneira alguma. Por quê? De maneira alguma, porque hoje, vamos dizer assim, com a globalização, assim como a informação ela chega muito rápido, mas as pessoas também se deslocam muito rápido. Uhum. Né? Então, a malha aérea hoje, mundial, é formidável, né? Por isso que quando a gente tratava de um risco de peste suína africana, né? Uhum. No Brasil, assim como nos países do continente sul-americano. E a doença está longe, a preocupação é aqui. Exatamente. A doença então, acontece lá na China, mas a gente está preocupado aqui no Brasil. Exatamente. Então, esse deslocamento, esse intercâmbio,
de pessoas, ele é muito grande. Então, a gente tem que estar preocupado, a gente tem que ter essa visão, nós, no nosso caso, mais regional, né? Então, a gente tem que estar sabendo o que está acontecendo nos países vizinhos, Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, né? Países com mais fronteira, Venezuela e Colômbia mais ao norte. Por isso que a gente tem os trabalhos de prevenção, zonas de proteção com esses países. Esse trabalho em conjunto, então, é muito importante aqui na América do Sul, então? Claro, esse trabalho é muito importante e eu falo com muita propriedade que a erradicação da doença ela só avançou por conta desse trabalho conjunto. Então, nós temos no continente sul-americano a COSALFA, Comitê Sul-Americano de Luta contra a Febre Aftosa, que se reuniu essa semana agora em Cartagena, na Colômbia, justamente para discutir ações de erradicação, de combate e prevenção à doença. Bom, no dia 2 agora, no dia 2, que dia que foi o lançamento? Dia 2, né? Dia 2. Dia 2 agora, oficial. Sim. Embora a vacinação começou no dia 1º de maio, no feriado, no dia 2, nós tivemos o lançamento oficial da vacinação aqui no Mato Grosso do Sul. Nós tivemos uma cerimônia, um ato vacinal simbólico e a CBN foi acompanhar de perto. Durante o ato vacinal, nós conversamos com o Ricardo Sena, que é secretário adjunto da Semagro, que é a Secretaria de Agronegócio de Mato Grosso do Sul, órgão do governo do estado. Nós vamos ouvir, eu conversei com ele, a gente vai ouvir a entrevista. Secretário, importante essa vacinação, importante o entendimento não só do poder público, mas também do produtor rural. Acho que essa campanha ela tem algo diferente a partir desse ano, né? Porque nosso grande desafio é tornar o estado do Mato Grosso do Sul uma área livre de aftosa sem vacinação. Eu acho que isso tem um significado extremamente importante, porque a partir do momento que nós vamos conseguir esse status, novos mercados para a carne sul-mato-grossense se abrem, nova perspectiva de melhorias de processos produtivos se abrem, né? A gente garante ainda mais a segurança alimentar do produto que nós estamos oferecendo para o consumidor. Então, o que nós estamos fazendo hoje é um passo importante para tornar a pecuária sul-mato-grossense, colocar num outro patamar, num patamar ainda mais de competição internacional, torná-la competitiva internacionalmente. Eu acho que a parceria e a responsabilidade que os produtores têm é fundamental e eles têm respondido a essas campanhas, né? Nós só conseguimos oferecer uma carne de qualidade no Mato Grosso do Sul em função desse comprometimento dos pecuaristas. Então é fundamental que essa campanha as pessoas entendam que ela vai tornar o Mato Grosso do Sul, vai permitir ao Mato Grosso do Sul acessar novos mercados e, consequentemente, tornar a nossa pecuária competitiva internacionalmente. O Estado teve uma experiência no passado não muito positiva, mas o Estado evoluiu muito, né, nesse quesito que é a sanidade. Quem viveu aquele momento daquele foco de aftosa percebeu que mesmo quem não é do setor pecuário sofreu com as consequências, né? Porque, afinal de contas, a renda caiu, né? Mercados se fecharam para o Mato Grosso do Sul e teve que fazer um trabalho importantíssimo de educação de sanidade, de reestruturação do trabalho de sanidade animal. Então, acho que foi muito ruim naquele momento para o Mato Grosso do Sul. Nós fizemos esse esforço, estamos fazendo esse esforço, nós vamos continuar reforçando os serviços de inspeção animal, nós vamos continuar fazendo um trabalho de educação para a sanidade animal, para que nós possamos construir de forma conjunta um ambiente que nós vamos não somente cumprir os protocolos exigidos para a erradicação da febre aftosa, como também tornar o setor mais competitivo. Muito bem, está aí o Ricardo Sena, secretário adjunto da Semagro, falando sobre a importância da vacinação e do comprometimento e do compromisso do governo do estado para erradicar a doença também aqui no Mato Grosso do Sul, que em 2006 teve um caso bastante emblemático, né, na divisa com o Paraná. Foi 2006, né? Sim, os 2006. Últimos casos, 2006, Mato Grosso do Sul e Paraná. Tá certo. Bom, Elvio, a gente está praticamente encerrando o programa. É importante também salientar para os produtores rurais, os pecuaristas, que nesta primeira etapa de 2019, o governo já havia sinalizado ano passado, irá reduzir a dose da vacina de 5 ml para 2, é isso? Muito boa a tua pergunta, porque é uma coisa que precisa ser esclarecida. Então, isso é um anseio da classe produtora como da classe industrial, né? Devido às reações que nós temos locais, tínhamos por conta da vacina.
procurando reduzir essa reação local. Então nós temos uma vacina hoje, que ela era de 5 ml para 2 ml. Uma vacina que era trivalente, ela é bivalente, vírus O e A. Já visto que o vírus C já há muito tempo não ocorre, não tinha sentido mais permanecer na composição da vacina. Então nós teremos uma vacina que vai provocar uma reação muito pequena. Nós tiramos um adjuvante dela, que era a saponina. O que é um adjuvante? O adjuvante é uma substância ativa que ela provoca uma reação mais rápida. Ou seja, o animal vai produzir anticorpos mais rapidamente, né, por conta desse adjuvante. Mas a situação sanitária hoje nos permite, eu não preciso dessa resposta tão rápida. Eu preciso de uma resposta, uma vacina que me dê longa duração, longa imunidade. E isso, fiquem tranquilos, todos os produtores, que a vacina ela vai continuar dessa forma. Ressaltando, façam muito bem essa vacinação. Aproveitem o manejo, nós temos que vacinar todas as fêmeas de 3 a 8 meses contra a brucelose, certo? É outra vacina obrigatória, tem que ser feita. E alguns municípios do estado contra a raiva. Importante fazer o trabalho bem feito, notificar, comunicar a Iagro da vacinação, assim, todos os animais vacinados, o que nasceu, o que morreu, né? E para que a gente tenha essas informações, são muito importantes as informações do registro. Quer dizer, eu tendo um rebanho sadio, eu vou ter produtos de origem animal que vão chegar para o nosso consumidor de forma sadia. Tá, falando em consumidor, rapidamente para a gente encerrar o programa, a aftosa ela não é transmissível ao homem, ela não é uma zoonose, mas, de qualquer forma, deve ser combatida. Claro, perfeitamente. Há muitos anos atrás se falava que era uma zoonose, não é uma zoonose. E assim, é muito importante que a gente cumpra nossas obrigações, quer dizer, a minha forma de prevenir, vacinando adequadamente, para que eu tenha, na mesa do produtor, produtos de qualidade, mas também para que eu tenha tranquilidade, garanta a comercialização do nosso rebanho, dos nossos produtos de origem animal, e isso gera uma divisa para o Estado, gera emprego e nos traz segurança para seguir. Legal. Obrigado, Elvio Casola, pelas informações sobre a campanha de vacinação contra a febre aftosa, que começou no dia 1º de maio, segue até o dia 31 de maio no Planalto, até o dia 15 de junho no Pantanal. Os produtores devem informar a vacinação, certo? Certo. Eu que agradeço, pelo convite. É muito importante que a gente traga essas informações e estamos sempre à disposição para novas entrevistas. Muito obrigado. E ao longo desse mês vamos conversar mais uma vez para relembrar o produtor. Você viaja no dia 12 para o... Dia 13 né? Para o Amazonas, divisa com a Colômbia. Para acompanhar a vacinação, é isso? Isso, para já realizar um trabalho de prevenção junto a um país que tem problemas com a doença. Legal. Obrigado, Elvio Casola. Obrigado também a Valdir Nunes. Obrigado também a Giovana Dalzacker. Dalzacker, que agora é a menina do agronegócio aqui da Rádio CBN, viu? Tem nos ajudado muito nessas informações. E também a Ingrid Rocha, que nos acompanhou, nos ajudou na manhã deste sábado. Obrigado, Ingrid. Ficamos por aqui. A você também, que esteve conosco mais uma vez. Sábado que vem voltaremos com outras informações e durante a semana também com informações do agro brasileiro. Um abraço para você. Bom final de semana. CBN Agro, com Éder Campos.